Fala, fofuchas! Fala, fofucho, tranquilinho aí? Como é que estamos seguindo essa quarentena? Tá fazendo direitinho, né? Não fica bagunçando ela não, hein? Muito cuidado. Cuidado com a saúde de vocês aí, dos pais, da mãe de vocês, da família. Vamos respeitar a quarentena, hein? Olha só, agora a nossa matéria está fechada já de sociologia. A gente já fechou o conteúdo e eu botei exercícios aí para a gente desenvolver mais um pouco isso aí. Então vou dar uma desenvolvida nessa parte de desigualdade social que a gente falou aqui. O assunto ele tá na nossa matéria. Eu expliquei aqui, ó, a diferença entre desigualdade natural e desigualdade social. Falei que a desigualdade natural é algo que existe e é querido pela, pela gente. É uma coisa benéfica. Até falou aqui, ó, se não houvesse uma diferença entre os vários seres humanos, a gente teria entrado em extinção. Olha aí, ó, as epidemias aí, as grandes pandemias levavam todo mundo embora. Hoje a gente está vendo aqui, a gente tem autoimunes. Tem pessoas que têm uma resistência maior a vírus e outras menores. Então a gente pode usar hoje anticorpos de pessoas que tiveram aí o corona e não foram muito afetadas por ele, usar esses anticorpos para pessoas que são mais fracas. Olha aí, a sobrevivência da espécie ela é garantida, é um mecanismo de defesa, né? Essa diferença biológica. A desigualdade biológica ela é uma defesa da natureza, é algo positivo. Tranquilo? O problema é quando pegamos essa desigualdade natural, que existe na natureza, que é biológica, essa desigualdade natural, e utilizamos ela para criar uma opressão social. Ah, então somos diferentes biologicamente, então fulano tem mais direito na sociedade, fulano tem menos direito na sociedade. Então, a desigualdade social é quando você pega a desigualdade natural e transforma ela na maneira de oprimir um grupo dentro da sociedade. Essa desigualdade social, ela pode ser feita de várias maneiras. Ela pode usar o fator étnico, que a gente falou aqui, brancos, negros, judeus, índios, orientais, os grupos étnicos. Eu utilizo o grupo étnico para criar uma desigualdade dentro da sociedade. Ela pode ser por gênero. Aí, ó, masculino, feminino, a mulher sendo oprimida dentro da sociedade masculina, uma sociedade de cunho masculino, né, que eu quero dizer. Essa desigualdade biológica entre homens e mulheres, não uso nem a palavra homens e mulheres, vamos usar Simone de Beauvoir, que é uma filósofa, vocês vão estar vendo isso aqui. Simone de Beauvoir, ela fala, ninguém nasce mulher, torna-se mulher. Nascemos fêmea e macho da espécie. Homem e mulher são uma construção social. A gente vai discutir isso mais para frente na nossa matéria. Então aí, nascemos macho e fêmea, e dentro dessa sobrevivência na natureza, o macho nasce com um corpo estrutural, em geral, né, mais forte, para lutar, para a sobrevivência da espécie, do grupo ali, enquanto a fêmea tem outras características. Então temos características diferentes, biológicas, da espécie, dentro da própria espécie, como todas as demais espécies possuem também. Isso é natural, isso é uma estrutura da própria biológica do próprio grupo animal. O problema é quando você transfere isso para dentro da sociedade. Então, porque somos mais corpulentos, mais fortes fisicamente, podemos agredir e oprimir, tirando os direitos da mulher dentro do grupo social, da fêmea dentro do grupo social. Impomos a ela um modelo de mulher que a gente quer, ou seja, que nós achamos que é do nosso agrado melhor, ou seja, estamos transformando as diferenças, a desigualdade biológicas em desigualdades sociais. Percebeu? A gente tem essa noção aí. Por religião. Há uma visão social dentro disso aí, a sociedade de castas. A Índia, como a gente falou no primeiro ano, está repetindo agora aí, em história, né, com a invasão inglesa, né, a colonização inglesa da Índia,
eles são hindus. A religião hindu, ela divide a sociedade em castas. Você tem lá, né, as castas. Aí o deus Brahma, né, que dividiu para eles as castas. São, em geral, 4 castas. Os Brahmanes, que são a casta maior, que aí seria a cabeça de Brahma, né? Os Kshatriyas, que seriam aí os braços, né, do Brahma, em geral são guerreiros, eram os guerreiros. Os Brahmanes eram os filósofos, pensadores, né, da sociedade. Os Kshatriyas, eles eram os soldados, guerreiros, né, dessa sociedade. E os Vainas, que eles eram aí as pernas, comerciantes, né, da sociedade deles, e os Sudras, que seriam os pés do Brahma, né, isso aí que seriam camponeses, as pessoas mais pobres aí os trabalhadores mais pobres aí da sociedade da sociedade hindu, né? Agora, nessa sociedade ainda tem pior ainda, tem a poeira debaixo do pé do Brahma. Vê se pode isso, né? São os Dalitas. Os Dalitas seriam, eu chamo até de impuros, intocáveis. Se você tocar neles, você vai trazer azar. Seria o grupo mais inferior. Só dei um exemplo aqui, você deu a classificação para você entender que é o seguinte: dentro da sociedade hindu, você casa com a pessoa da tua casta. Você não pode casar com outra pessoa de outra casta. Sacou? E isso não quer dizer que você vai ser rico ou pobre, não. Você vai ter aí, ó, às vezes você é uma casta inferior, mas virou um cara rico. Ficou rico, mas isso não te faz trocar de casta. Você ainda vai continuar tendo que casar com gente da sua casta. Sacou? Importante entender isso aí. Você socialmente ainda continua. Vamos agora para a Índia de hoje. A Índia de hoje, isso aí praticamente nas grandes cidades desapareceu. Por lei é proibido. Hoje, com a libertação da Índia da Inglaterra, isso aí foi abolido pelo novo Estado indiano. Mas nas grandes cidades isso não existe mais. Mas nas regiões aí, nas províncias, nas regiões mais rurais, isso aí acontece tranquilamente, tá? Tranquilo até aí, gente? Fomos até aí. E agora vamos dar uma corrigida aí no nosso questionário, beleza? Fomos. E aí, fofuxos? Vambora, galera? Vamos corrigir então o nosso questionário. Mandei um exercíciozinho aí pra gente estar fazendo e corrigindo. Vamos dar uma olhada então agora primeiro. Aqui tem um texto falando sobre Luther King, um pastor norte-americano que lutou pela a igualdade dos negros dentro dos Estados Unidos. Tá aqui, ó. Há algo, porém, que devo dizer ao meu povo, que se encontra no caloroso limiar de que conduz ao Palácio da Justiça. No processo de ganhar o nosso legítimo lugar, não devemos ser culpados de atos errados. Não tentemos satisfazer a sede de liberdade bebendo da taça da amargura e do ódio. Devemos sempre conduzir nossa luta no nível elevado da dignidade e disciplina. Não devemos deixar que o nosso protesto criativo se degenere na violência física. Repetidas vezes teremos que nos erguer às alturas majestosas para encontrar a força física com a força da alma. Esta nova militância maravilhosa que engolfou a comunidade negra não nos deve levar a desconfiar de todas as pessoas brancas, pois muitos dos irmãos brancos, como se vê pela presença deles aqui hoje, estão conscientes de que seus destinos estão ligados ao nosso destino e estão conscientes de que sua liberdade está intrinsecamente ligada à nossa liberdade. Não podemos caminhar sozinhos.
À medida que caminhamos, devemos assumir o compromisso de marcharmos em frente. Não podemos retroceder. Digo-lhes hoje, meus amigos, que, apesar das dificuldades e frustrações do momento, eu ainda tenho um sonho. É um sonho profundamente enraizado no sonho americano. Eu tenho o sonho que um dia essa nação levantar-se-á e viverá o verdadeiro significado da sua crença. Consideramos essas verdades como autoevidência de todos os homens são criados iguais. Vamos lá. Esse aí é o discurso, né, uma parte do discurso do Luther King na frente lá do governo americano, que ficou, né, eu tenho um sonho, essa frase aí dele é um sonho de ver brancos e negros iguais. É o que a frase da Constituição americana diz, né, que todos os seres humanos foram criados iguais. Aí, trecho do discurso de Martin Luther King no dia 28 de agosto de 1963. Então ele vai conclamar aí a Constituição americana e a visão americana cristã. O Luther King, ele é um pastor, ele é influenciado por Mahatma Gandhi, naquela visão que a gente falou aqui de não violência, que é a ideia dele. Então ele vai trabalhar com isso, essa busca pela igualdade entre brancos e negros dentro dos Estados Unidos. Vamos dar uma olhadinha agora aqui na questão. Número 1. Coloque certo ou errado para as afirmativas relacionadas aos movimentos sociais ocorridos nos Estados Unidos na década de 60 e 70. Vamos lá. Os negros possuem hoje uma defasagem muito grande em relação aos brancos em números de pessoas em universidades, cargos políticos e com acúmulo de renda real. Hoje a gente tem já, nos Estados Unidos e em outros países, uma classe negra que houve a escravidão, que teve escravidão, os países que houveram escravidão, inclusive os Estados Unidos, em que hoje você tem uma elite negra. Nos Estados Unidos você já tem uma elite negra, já bem conceituada, coisa que aqui no Brasil a gente não tem. A gente não tem essa estrutura ainda. Lá você tem, mas mesmo lá, a quantidade de pessoas brancas ricas é maior do que o número de negros ricos. Pessoas em condição social melhor nos Estados Unidos são bem mais difíceis lá. Aqui no Brasil, então, são pouquíssimos. Você conta aí a dedo. Geralmente você tem um juiz, um médico, vários jogadores de futebol, as pessoas que não precisam ter uma ascensão em relação à educação. Mas para você perceber aí que é muito difícil você ter uma elite realmente negra. Aqui no Brasil ainda está difícil isso acontecer. A questão de você é questão estatística, né? É uma questão de estatística. São muito poucos comparados ao número de brancos. Isso é sem sombra de dúvida, não há discussão aí. Há uma defasagem realmente, pelos números que você vê. Que mesmo que tenha, você tem bem menos negros do que brancos, né? Como elite, isso é real. Vamos lá. As leis de cota para negros e outras etnias visam diminuir as diferenças sociais. Sim, essa é a visão. O intuito de se fazer essas leis você pode concordar ou não com elas. Se você acredita, não acredito que a lei de cota funcione, não é? Beleza, a gente não vai discutir isso aqui. Agora, o que a gente não pode discutir é que existe uma desigualdade, que essa desigualdade social está baseada no grupo étnico. Foi o que a gente falou aqui, você tem uma diferença étnica, você tem uma diferença biológica, brancos e negros, em relação à cor da pele, a produção de melanina, você tem uma diferença biológica, que é natural, e você utiliza essa diferença biológica natural para criar uma desigualdade social. Então, escravizei os negros. É importante entender isso. Então, você tem essa desigualdade aí. A tentativa da sociedade hoje é tentar diminuir, compensar
essa desigualdade histórica, né? Aí, ó, que ela vem ao longo da história da sociedade. Então você vai criar a lei de cotas, os Estados Unidos, que a gente está seguindo o modelo americano, né? De criar a lei de cotas, que nos Estados Unidos vai durar 100 anos, está até acabando já o período já das cotas americanas, em que você tem cota para negro, aquele tipo de coisa. Se isso funciona, se essa é a melhor, se essa é a melhor maneira de tentar compensar esse erro histórico que nós temos aí, que foi a escravidão, se essa é a melhor forma, a gente não está aqui para discutir isso. Agora, que fazer a lei de cotas é uma tentativa de tentar compensar esse erro histórico, isso é real. Deu para entender? É que aí a pessoa acha que que a gente está falando aqui que concorda com lei de cotas e tudo mais. Não, está discutindo. Também nem discordamos também não. A gente só está dizendo para você que criar leis de cotas é uma tentativa de compensar esse erro histórico que foi a escravidão, que criou uma desigualdade social monstruosa entre brancos e negros. Foi aí? Beleza? Terceiro parênteses, a década de 60 e 70, os Estados Unidos foram marcados por um movimento negro com Luther King. Sim, a gente vai estar falando agora e vai falar de novo mais para frente, quando chegar na década de 70 e for discutir história, a década de 70. A gente vai ver aqui, nos Estados Unidos teve 3 movimentos importantes, um liderado pelos Panteras Negras, outro liderado por Luther King, e o outro por Malcolm X. São movimentos totalmente diferentes, tá? Você tem movimentos aí totalmente diferentes. Eu sempre explico isso. Ó. Enquanto o Pantera Negra, eles tinham uma visão, né? Eles lutavam por direitos políticos iguais entre brancos e negros, só que eles pegavam em armas. Eles iam para a luta armada, trocavam tiro, eles lutavam. Outra, eles eram segregadores. A garota negra namora rapaz negro, menina branca namora rapaz branco. Eles acreditavam nisso, e eles viam essa ideia. Todos são iguais, brancos e negros, mas a sociedade negra não deve se misturar com a sociedade branca, eles devem se separar, segregar. Eles eram segregadores. Inclusive, após esse filme aí, dos Vingadores, que teve uma aceitação dos Panteras Negras, o filme do super-herói, reacendeu alguns ideais de Panteras Negras aí. Eu já peguei alunos falando, namorar um rapaz branco, aí, vai para casa da família branca, não sei o quê. Desigualdade social, a gente só supera quando enfrenta ela. Entendeu? Evitar os conflitos não faz com que você cresça como indivíduo e ser humano. Você tem que enfrentar os conflitos. Você tem que quebrar isso. A sociedade só vai conseguir quebrar isso quando você conviver. É o convívio que faz com que acabe-se com isso. Que aí quanto mais você se afasta, mais cria um mito. Eu não entendo como é o outro grupo, então eu julgo outro grupo e outro grupo me julga. Se eu convivo, eu entendo o problema dele, ele entende o meu. Eu estou perto ali vivendo. Então essa discussão é uma discussão muito negativa socialmente, né? Beleza? Vamos lá. Aí você tem o Martin Luther King, que era um pastor americano, que ele lutava pela libertação, né, pela igualdade dos negros, mas ele era pacifista. Ele seguiu o modelo de Gandhi. Ele foi amigo de Gandhi. Ele, que a gente falou, Mandela, foram amigos de Gandhi. Eles conversaram, né? Ele via esse movimento pacifista do Gandhi, tanto que tem um filme que vocês vão assistir em história, quando chegar na época, né? Que mostra aí a luta do Luther King por direitos. É uma luta pacifista. E ele não é segregador, ele faz a união da sociedade. Você acabou de ver no texto aqui, ó. Brancos e negros têm que viver juntos. É só vivendo juntos que a gente começa a entender as diferenças, a respeitar as desigualdades naturais. Tranquilo aí, gente? Foi? Beleza? E você tem lá o Malcolm X. Malcolm X, ele era muçulmano. Ele era muçulmano. Ele lutava também pelos direitos
dos negros nos Estados Unidos, só que ele era segregador também, branco com branco, negro com negro, e ele era o Black Power. Ele era a favor, ele via a superioridade negra. Ele achava que os negros eram superiores aos brancos. Então você vê aí que visões bem diferentes. As visões são bem diferentes. Tanto que o que mais cresceu foi Luther King. Porque ganhou o apoio dos brancos também, ganhou. O movimento dele cresceu, que não ficou só com os negros, os brancos também apoiaram. Aí começa todo um movimento. A gente vai ver aqui Selma, que é o filme dele, você falando sobre a luta dele, e é tão importante que você vai entender isso aí. Mas é bom isso aí. Vamos lá. Foi marcado, foi ótimo. Terceiro parênteses. As desigualdades sociais são menores quando se trata de indígenas brasileiros? Não, tá errada. Essa é errada. Errada, vou botar errado. Certo, errado. Pelo contrário, quando fala em índio, então aí que a desigualdade aumenta. Quantos índios ricos você conhece aí na sociedade? Índio médico. Aí que você percebe que a desigualdade ainda aumenta ainda. Não existe desigualdade social com fundo étnico. Tá errado essa aí também. Então é certa, errada. Tranquilo até aí, gente? Foi? Podemos seguir? Vamos lá então, galera. A questão aí número 2. Vamos dar uma olhada aí o texto, né? Esse textozinho aí, ó. Não há violência contra a mulher. Aí uma desigualdade natural, que é a desigualdade do sexo, do seu sexo, você acaba levando para dentro da sociedade. Vamos lá. A Lei Maria da Penha é uma lei federal brasileira, cujo objetivo principal é estipular punição adequada e coibir atos de violência doméstica contra a mulher. Decretada pelo Congresso Nacional, é sancionada pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva em 7 de agosto de 2006. A lei entrou em vigor no dia 22 de setembro de 2006. Desde a sua publicação, a lei é considerada pela Organização das Nações Unidas como uma das 3 melhores legislações do mundo no enfrentamento à violência contra as mulheres. Além disso, segundo dados de 2015 do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, a Lei Maria da Penha contribuiu para uma diminuição de cerca de 10% na taxa de homicídios contra mulheres praticados dentro das residências das vítimas. Texto 2. As desigualdades naturais existentes são benéficas e essenciais para a biodiversidade, porém, podem ser utilizadas para gerar desigualdades sociais, que são tóxicas à humanidade. Texto adaptado Jean-Jacques Rousseau. É um texto adaptado do Rousseau. É claro que ele não usa alguma dessas palavras, mas ele explica nesse sentido. Beleza, você vendo aí os 2 textos, observando os 2 textos, explique de que maneira a desigualdade natural pode virar uma desigualdade social. Vamos lá. Beleza. A desigualdade natural, você pode botar aí, ó, como resposta. A desigualdade natural faz com que tenhamos seres autoimunes. A desigualdade natural faz com que tenhamos seres autoimunes, que tenhamos a oportunidade de criar e combater doenças, mas que essas desigualdades naturais podem ser utilizadas de maneira negativa para justificar opressão social. Então aí que está o problema, que é da opressão social. Então você tem fêmea e tem o macho. O macho, ele sempre é mais corpulento em geral, em vias de regras biológicas, o macho geralmente é mais corpulento. Ele é feito para luta, para guerra, assim que nossos ancestrais funcionavam, iam lutar e as mulheres
defendiam o lar. Essa desigualdade biológica que garantiu a sobrevivência da espécie, hoje é utilizada dentro da sociedade para oprimir a fêmea. Então hoje ela é utilizada para oprimir a fêmea. A gente vai discutir isso em filosofia. Só falar sobre macho e fêmea, sim. Simone de Beauvoir, a gente vai discutir isso mais para frente. Simone de Beauvoir, ela discute justamente isso. Não nascemos homem e mulher. Homem e mulher são construções sociais. Nascemos macho e fêmea na espécie. Tanto que a frase dela é: ninguém nasce mulher, torna-se mulher. A frase dela é essa: ninguém nasce homem, torna-se homem. Seria o contraposto da frase dela, é uma criação social. Nascemos macho e fêmea, então o macho é diferente da fêmea, biologicamente, para garantir a espécie, e acaba sendo essa diferença aí acaba sendo usada para oprimir a fêmea dentro da sociedade, Aí agora a mulher, socialmente dentro oprimir ela socialmente. Tranquilo até aí, gente? Matamos aqui essa questão 2. Vamos seguir? Beleza. Em relação ao sistema de castas de uma sociedade, assinale a alternativa correta. A gente falou agora aqui da casta, na nossa entrada da nossa aula. Eu expliquei um pouquinho aqui de casta hindu, como é que funciona na Índia. A gente vai dar uma olhada aqui nas respostas, Existe mobilidade social dentro de uma sociedade de castas? Não, Não existe mobilidade social, Então essa aí está errada. O cruzamento entre indivíduos não parentais faz parte do casamento realizado em sociedades de castas, que aí a exogamia, não. A gente falou aqui, a casta é o quê? O casamento de grupos. Então são parentes. Porque quando você fica casando na mesma casta, você acaba criando uma estrutura parental ali. Tá? Vamos lá. Não existe mobilidade social dentro de uma sociedade de castas. Certo, é essa aí, Assinar a alternativa correta, a letra C. Não existe mobilidade social dentro de uma sociedade de castas. Você não vai trocar de classe social. Você não troca de classe. O cara nasceu naquela classe, ele vai nascer. Ele nasceu ali, vai continuar sendo aquela casta ali. Ele não troca de casta. Isso não quer significar que ele não seja rico. Ele pode ser rico, ele pode ganhar dinheiro e ficar rico, mas sempre será daquela casta. Nunca poderá casar com pessoa de outra casta. Ele nasceu ali naquele grupo social, ele vai morrer naquele grupo social. Tranquilo até aí, gente? Fechamos aí? Então a 3 aqui, não existe mobilidade social dentro de uma sociedade de castas. Essa que está certa. Podemos seguir? É uma reportagem aqui do site, com uma mulher transgênera, que ela vai explicar, dona de um site, ela está explicando aqui sobre a desigualdade e o preconceito em relação às mulheres transgêneras. Vamos lá. O Brasil é o país que mais mata pessoas trans no mundo. Um assassinato a cada 2 dias. A gente está no Brasil, no país que mais mata pessoas trans. Mas essas pessoas que estão sendo assassinadas são mulheres trans, negras, em situação de vulnerabilidade, à margem da sociedade, na prostituição, dentro do carro do pai de família, ocupando as esquinas da cidade. É um perfil bem específico. Então, olha só, está mostrando para a gente que o assassinato dessas mulheres trans ela acontece em geral com mulheres que são trans. Olha como é que vai somando, são a soma de coisas aí. Aí você chega num grupo. Elas são mulheres trans, negras e, em geral, estão na prostituição. Estão marginalizadas na prostituição. Então aí ela fecha o ângulo
do grupo, qual o grupo específico que mais sofre com isso. Não quer dizer que outros grupos não sofram, mas esse grupo em específico, com essas características, é o que sofre mais, né? É um perfil bem específico. E como 90% das pessoas trans estão na prostituição, é um grande número de pessoas em situação de vulnerabilidade. Ou seja, uma grande parte das mulheres trans está na prostituição, né? Eu faço parte desses 10% que não está, né? Que não está na prostituição, que não precisa estar na rua, mas essa violência respinga em mim. Quer dizer, ela não sente correr esse risco de ser assassinada, mas ela sente o medo, respinga nela. Para expandir o debate e dar voz a outras pessoas trans, Lorena criou o Trava de Segurança, uma página que no Instagram e viralizou, no Instagram e em menos de um mês já arrebatou mais de 1.600 seguidores. Eu sei que por estar numa posição mais privilegiada socialmente, não apanho, mas alguém lá embaixo apanha. Ela é jovem, faz universidade, classe média alta, né? Então ela escapa de várias coisas, né? O que eu tenho com a página é fazer com que esse negócio de passabilidade quanto mais cis você aparecer, mais aceitável seja quebrado. O traveco é desde a mulher trans mais passável do mundo até a mulher trans que luta pelo fim dos pelos da barba. Ou não, porque isso também a gente tem que deixar claro que é uma opção dela. O que ela está explicando aqui? Que é importante você entender, que é uma coisa interessante para a gente entender. Quanto mais a mulher trans ela aparenta ser uma mulher hétero, cis, quanto mais você olha para uma mulher trans e não reconhece que ela é uma mulher trans, você olha, acredita que ela é uma mulher cis, ela é uma mulher natural, é uma fêmea, né, da espécie, mais você respeita ela. Que ela chama de passabilidade. Ah, tá tranquilo. Eu olho, não sei se é um homem, então... Aí não, parece uma mulher mesmo, então tranquilo. Agora, se for uma mulher barbuda, eu não aceito. Esse aí é o que mais recebe preconceito. E no momento que ela está querendo dizer ali, que não necessariamente, algumas lutam, porque é uma transformação, isso requer dinheiro, para você fazer toda essa transformação. Algumas lutam por esse tipo para poder conseguir. Outras não, querem ser aquela coisa que a gente chama de andrógena, que isso é uma mistura, é a identidade do indivíduo. Cada um tem sua identidade. E aí a luta pelo respeito. A luta que as pessoas respeitem o indivíduo naquilo da escolha que ele fez. Então essa desigualdade natural do indivíduo, ela acaba sendo utilizada para discriminar ela como pessoa dentro do grupo social. Tranquilo até aí, gente? Foi? Observando o texto acima, sinais alternativas corretas. A primeira, vamos botar certo e errado aqui, né? O preconceito com pessoas por sua escolha de gênero afasta a grande maioria das escolas, o que acaba acarretando na procura de prostituição como meio de sobrevivência. Certo, verdade. Gente, eu já tenho 20 anos, para vocês terem ideia, 20 anos de magistério como professor. E sabe quantos trans eu dei aula nesses 20 anos? No EJA, fazendo EJA à noite. Era uma mulher trans, fazendo EJA à noite, fazendo ensino médio. E ela era cabeleireira. Muitos deles não conseguem isso. Ela conseguiu chegar a fazer isso porque ela tinha um salão de cabeleireiro, uma profissão que é passabilidade, uma profissão aceitável. É a mulher trans, então é um homossexual, mas se for cabeleireiro, eu aceito, é aceitável pela sociedade, entendeu?
olha a passabilidade. Você pode ser cabeleireiro, você não pode ser outra profissão. Você tem profissões específicas para o indivíduo. Para a sociedade te aceitar, você tem que fazer essa profissão. Não é a que você quer, mas sim aquela que é a passabilidade, né? Olha o que ela falou ali, a passabilidade. Então essa minha aluna que era dona de salão de cabeleireiro, ela conseguiu já, e ela já é adulta, tipo na faixa de quase 40 anos de idade, conseguir terminar o ensino médio. Olha aí, ó, por quê? Ela falou toda vez que ela entrava na escola para estudar, ela não conseguia, porque o preconceito era muito grande. Mas perceber aí essa dificuldade, isso é real mesmo, né? Então tá certo. A união de fatores como mulher, trans e negra amplificam ainda mais a desigualdade social. Isso é real, ela falou aqui, ó, certo? Czinho aí, ó. Se você tem um preconceito, olha aí, preconceito, não entendo aquilo que eu estou falando, mas eu quero falar sobre aquilo. Eu quero criar um conceito de uma coisa que eu não estudei, eu nunca observei e quero falar sobre ele. Então, preconceito. O preconceito ele é sempre maior quando você vai juntando, né, os fatores. Você tem mulher, trans. Mulher já é um preconceito aí. Trans, outro preconceito. Negra, outro preconceito. Trabalha com prostituição, outro preconceito. Isso junto amplifica ainda mais o preconceito em cima do indivíduo. Foi aí? Então, a desigualdade social, ela se amplifica aí. A passabilidade, ou seja, quanto mais hétero cis você aparenta, não é fator de desigualdade de gênero? Errado. Essa está errada, né? A passabilidade, sim, é um fator determinante nas suas relações sociais e, com isso, na desigualdade real. Se você olha e ela passa como uma mulher cis, a sociedade aceita mais. Tranquilo, gente? Deu para a gente acompanhar aí? Fechamos essa questão, né? A número 4. Vamos seguir? Beleza. Correlacione as colunas. Essa é molezinha, né, gente? União, Governo Federal, Ministério da Saúde. Governo Federal. Unidade federada são os estados, governos estaduais aqui, ó, governos estaduais. Rede hierarquizada são um conjunto de municípios de um estado, rede hierarquizada. E distrito sanitário são as subprefeituras, subdivisão dos municípios. Aí, fechamos aí então, gente, tranquilo? 6. Explique o modelo biomédico. Explicou aqui na sala, então expliquei isso aqui para vocês. Vamos lá então. Modelo biomédico, coloca aí, é o mais antigo modelo de saúde, vírgula. É o mais antigo modelo de saúde. Ele falou, primeirão, né? É o mais antigo modelo de saúde, vírgula. O médico trata o paciente, o médico trata o paciente no seu biológico, o médico trata o paciente no seu biológico em fábricas de saúde. O médico trata o paciente no seu biológico em fábricas de saúde, chamadas hospitais. Então, nesse modelo, como a gente falou que é o mais antigo que tem, esse modelo médico, ele trata o paciente já doente no seu biológico, é como se fosse um carro escangalhado, leva para a oficina, o mecânico vai lá consertar o carro, ele conserta o carro e manda embora. Essa oficina, essa fábrica de consertar ser humano se chama hospital. Então ele vai lá, o modelo biomédico, e trabalha nessa estrutura. Até aí, tranquilo, gente? Tá indo? Beleza. Número 7. Explique o modelo biopsicossocial. Vamos agora aí, ó. Resposta aí. Nesse modelo, a equipe multidisciplinar, nesse modelo,
a equipe multidisciplinar, que a gente falou, tem um médico, tem enfermeiro, tem psicólogo, tem nutricionista, tem assistente social, tem fisioterapeuta, tem agente comunitário, né? Bota aí, ó. Neste modelo, a equipe multidisciplinar atua na célula social família, prevenindo o biológico, o psicológico dentro do ambiente social. Então, olha aí, ó. Vamos para dentro da comunidade para prevenir doenças biológicas e psicológicas. Aonde? Dentro da família. A gente vai para dentro da sociedade e entender o que são os geradores sociais que geram aqueles problemas biológicos e psicológicos. Tranquilo até aí, gente? Fechamos essa aqui. E 8, a última aí, né? Por que a clínica da família tem este nome? Aí a resposta é bem parecida com a de cima. Por quê? A equipe multidisciplinar trabalha o biológico e o psicológico do indivíduo dentro da célula social chamada família. Porque a equipe multidisciplinar trata o paciente, trata o cliente de maneira preventiva no seu biológico e no seu psicológico dentro da célula social família, daí clínica da família. Vamos para a sociedade. Eu olho para a comunidade barbante, dei até esse exemplo, olho para a comunidade barbante e entendo que a comunidade barbante é um grande organismo vivo, que tem suas características, seus hábitos sociais ali completamente diferentes, em geral, de outros grupos sociais. Então eu entendo a comunidade barbante como um grande organismo vivo, com suas características, e entendo que se eu quero trabalhar nela, eu tenho que ir na célula social, a família, e entender como funcionam as famílias. Com a higiene da família, quais são os problemas psicológicos. Eu falei aqui, não adianta eu pegar uma criança que está com verme na comunidade, levar ela para o posto de saúde, tratar o verme dela e devolver ela para uma comunidade onde não tem água tratada, onde o esgoto é céu aberto. Ela vai se contaminar de novo. Não adianta eu levar uma adolescente para tratar no psicólogo e devolver ela para uma família onde a família usa drogas. E quando a gente fala drogas aí, não está falando só das drogas ilícitas, não. O álcool é uma das piores drogas. O alcoolismo, muitos pais chegam em casa e espancam filhos e mulheres. Ou seja, deixam psicologicamente a família toda doente. Então, que adianta eu tratar essa adolescente, essa criança, o psicólogo, se ela volta para a família, para o seio familiar que está contaminado, com problemas biológicos ou psicológicos. Então eu tenho que ir para dentro da família. Eu tenho que sanar o gerador do problema. Daí, clínica da família. Daí eu receber esse nome. Tranquilo até aí, gente? Fechamos isso aí? Beleza. Vamos agora para número 9. Tranquilo? Aqui uma reportagem, né, do G1. Aqui, ó. Macaé, Rio de Janeiro, inicia barreiras sanitárias contra o coronavírus nos principais acessos à cidade. Começou nesta segunda-feira, dia 23, uma ação para criar uma barreira sanitária em Macaé, no interior do Rio de Janeiro. O trabalho é realizado nas entradas da cidade, em Parque de Tubos, Cabiúnas, Rio de Janeiro, quilômetro 168, além do aeroporto e rodoviária. De acordo com o município, agentes da Vigilância Sanitária, Grupo de Apoio Operacionais e das Secretarias de Saúde
ordem pública e mobilidade urbana atuam nos principais acessos para reforçar o combate à proliferação do coronavírus. Nos pontos de acesso são feitas abordagens para verificar as condições epidemiológicas das pessoas que desejam entrar na cidade. São verificados sintomas como tosse, coriza ou dificuldade para respirar, além da medição de temperatura e questionamentos quanto à movimentação, circulação e contato nos últimos 14 dias. Cada pessoa que vier de outras cidades, que passe por Cabiúnas, Parque de Tubos e pela Rio de Janeiro 168, vai passar pelas barreiras. É para dizer para as pessoas que Macaé está parada. Nada vai funcionar, afirmou o prefeito Dr. Aloísio. Apenas os serviços essenciais poderão funcionar na cidade. Está mostrando que a cidade realmente parou. Que estão fazendo um controle de quem entra e quem sai da cidade, verificando temperatura, verificando a questão da doença. Qual a função do Estado em relação à saúde do cidadão? A gente viu isso aqui, ó. Vamos só agora que o Rousseau ele fala isso, vamos lá, como resposta aí, ó. É responsabilidade do Estado, aí Estado com letra maiúscula, que a gente viu, governo, aí não é só governo federal, estadual e municipal, a gente está vendo aqui, a função do Estado é garantir um ambiente saudável. A função do Estado é garantir um ambiente saudável para que possamos trabalhar e garantir a nossa própria sobrevivência. Aí você entende a função do Estado. Se está perigoso ir para a rua, porque as pessoas vão se contaminar, a gente tem que ficar dentro de casa. O Estado tem que fazer o quê? Tem que estar buscando a cura da doença, garantir que essa doença não se prolifere, conseguir atender as pessoas que tem que atender e sanar isso, para que a gente possa voltar a trabalhar, a gente possa voltar a fazer o nosso cotidiano. Tranquilo até aí, gente? Fechou aqui? Qual instituição pública é responsável pelo controle de entrada de epidemias numa cidade? A gente vê vigilância epidemiológica e vigilância sanitária, A vigilância sanitária e epidemiológica controlam essa entrada e saída de pessoas da cidade, faz o controle das doenças, das epidemias, Aí aqui a última, quais são os serviços de atenção básica à saúde? A gente falou aqui, ó, vigilância sanitária, vigilância epidemiológica e saneamento básico. Voltando aí, ó, saneamento básico, água, esgoto, coleta de lixo, vigilância sanitária, controle de produtos e serviços que podem afetar a saúde humana, e vigilância epidemiológica, controle de epidemias. Então a gente fechou aí nosso questionário, gente. Tranquilo? Fechamos a nossa matéria, fechamos esse questionáriozinho. Conforme for, semana que vem eu trago outro questionário. Vamos ver quem agora a gente esperar para fazer nossa provinha. Já fechamos aí nossa matéria, estamos só exercitando, trazendo umas questõezinhas de vestibular, tal, para a gente dar uma olhada aí, ver as questões mais complexas, para a gente apurar mais aí um pouquinho o nosso conhecimento. Tranquilo até aí, gente? Espero que esteja todo mundo bem em casa, todo mundo fazendo a quarentena, com saúde, A família toda com saúde, todo mundo bem. Cuidado aí, fica esperto, faz sua quarentena, faz o que tem que ser feito, os procedimentos e tudo mais. Beleza? Estamos aí, semana que vem a gente volta. Gente, um abração, beijo no coração de vocês.